Ao longo dos últimos meses, temos ocupado a tribuna para falar de medidas necessárias para provermos uma reengenharia da economia brasileira tão ousada como foi o Plano Real no processo de estabilização da moeda. Apontamos a necessidade de o governo focar no superávit nominal e não apenas no superávit primário, a importância de renegociação das dívidas dos estados e municípios e de baixarmos as taxas Selic para garantir o acesso ao crédito mais compatível com valores praticados no mercado mundial. Embora entendamos que as ações do governo sejam mais pontuais e não façam parte de um plano estratégico para diminuir o custo Brasil, temos de reconhecer o esforço para se baixar a taxa Selic. Temos de reconhecer também a ação dos bancos públicos no sentido de reduzir os juros praticados no mercado e estimular a concorrência bancária. A Caixa Econômica Federal, por exemplo, reduziu a taxa de juros para empréstimos consignados em folha de pagamento para 1,2 ao mês, o que não é ideal, mas já diminui consideravelmente o spread bancário nessa operação. A conta é simples. O custo da captação da Caixa hoje está variando entre 6% e 9%, e a taxa do valor cobrado chega a 15,38% ao ano, com a capitalização. Ainda é alta, mas sinaliza para uma nova diretriz do mercado financeiro. Os bancos públicos e privados passam da hora de praticar um spread bancário mais compatível com a realidade internacional. Isso seria fundamental, sobretudo, no momento em que se torna necessário manter o ritmo da economia nacional em favor dos interesses maiores da nação. O spread bancário é, sem qualquer dúvida, um dos maiores componentes do custo Brasil, porque onera o tomador de empréstimos com taxas impensáveis para o atual contexto da economia brasileira. O spread bancário elevado é um fardo para a classe média e obstrui o empreendedorismo. Pegar empréstimos no Brasil é sinônimo, em boa parte das vezes, de contrair uma dívida impagável. Sua Excelência, o senador Jaime Campos, como empresário, sabe o quanto pesa e o quanto é difícil encarar empréstimos com esses juros praticados no país. Vejamos, senhor presidente, algumas taxas praticadas no mercado brasileiro. O cartão de crédito e o cheque especial são os dois maiores vilões da história. Um correntista que não pague rigorosamente as faturas do cartão em dia será taxado em 10,63% ao mês. Isso mesmo, 10,63%. A taxa ao mês é maior que o valor da Selic ao ano. Isso pode resultar em 236% de juros ao ano, para quem contrai dívidas em cartão de crédito. O cheque especial cobra 8,28% ao mês, o que representa 159% ao ano. Ora, não há argumento razoável para justificar taxas como essas, que contrariam até mesmo a Constituição de 1988. Na prática, significa que um cidadão gastou R$1.000 no cartão de crédito e, por alguma razão, só consegue pagar o mínimo por mês, vai terminar o ano com a mesma dívida original. Depois de o consumidor ter pago 236% de juros ao ano sobre o saldo, a dívida nunca vai baixar. Com o cheque especial, a história é com certeza bastante semelhante. Que se entenda aqui, não queremos estimular o endividamento sem propósito ou planejamento, mas numa emergência, o pai e a mãe de família podem precisar utilizar esse mecanismo de crédito. Aí, senhoras e senhores senadores, provavelmente a emergência se tornará num calvário. A verdade dura é que a redução de taxa Selic não tem resultado na diminuição proporcional das taxas cobradas no mercado. Nos empréstimos pessoais, nos bancos, de modo geral, paga-se taxas de 58% ao ano. Nas financeiras de crédito fácil, a taxa chega a 158% ao ano. Para as empresas, o panorama não é nada favorável tampouco. O capital de giro é taxado em 32,61% ao ano. O desconto de duplicatas, 38,31%. E a conta garantida é de 102%. Essa realidade se constitui num obstáculo ao empreendedorismo, um desestímulo a quem deseja abrir ou manter o próprio negócio.
A taxa mais favorável na ponta do lápis é a do financiamento de veículos, 26% ao ano, mas ainda assim é muito salgada. A sorte do setor financeiro, para o azar dos consumidores brasileiros, é que a população ainda não se acostumou a somar os juros anuais e compará-los ao valor da dívida contraída. Lamentavelmente, o cidadão médio ainda continua preocupado em saber apenas a prestação cabe ou não no orçamento mensal. Mas isso precisa mudar, se o desejo for criar as condições objetivas para uma economia dinâmica e moderna, compatível com o momento atual do Brasil. E não me venham argumentar que o spread bancário é alto apenas porque sofre efeitos da inadimplência e dos impostos cobrados pelo próprio governo. De acordo com a FEBRABAN, os impostos diretos chegam 21,9% da composição da taxa de juros e depósito compulsório fica em 4,1%. A inadimplência representa 28,7% e o custo administrativo 12,6%. Mas o lucro líquido nos empréstimos bancários em torno de 32,7%. É um negócio da China, senhor presidente. Para se ter uma ideia, a margem líquida do setor produtivo é da ordem, as maiores, de 10% a 12%, as maiores, a média de 7%. Por outras palavras, é bem melhor emprestar dinheiro que produzir. Aí fica difícil, porque numa economia emergente, o setor produtivo precisa de estímulos de toda sorte. O que nós queremos é gente ousada, com vontade de abrir pequenos e grandes negócios. O que nós queremos é fomentar o espírito empreendedor e criativo de todos os brasileiros. Mas com um spread bancário desse, nem o empreendedor em potencial se arrisca, nem a classe média quer contrair empréstimos. Não temos nada contra o lucro dos bancos, porque não há como construir uma economia forte sem um sistema financeiro vigoroso. Mas precisamos fazer prevalecer o interesse público e coletivo. Com a intervenção efetiva do Banco do Brasil e da Caixa Econômica Federal no mercado financeiro, é bem provável que os bancos privados revejam as taxas de juros. Isto é uma questão de Estado. Os bancos precisam fazer um esforço conjunto para diminuir o spread bancário, porque isso terá um impacto positivo, importantíssimo sobre a economia. O caminho para o desenvolvimento sustentável passa necessariamente por taxas de juros mais compatíveis com a realidade internacional. Passamos da hora de rever essa questão. Por meio do diálogo, apelamos ao setor financeiro para que pratiquem taxas de juros capazes de estimular o empreendedorismo e de tornar o acesso ao crédito mais fácil. Aliada à busca pelo superávit nominal, a redução de spread traria um estímulo importante ao mercado. Esta é uma pré-condição para modernizarmos a economia brasileira, tão importante quanto a renegociação da dívida dos estados e dos municípios, tão importante quanto a gestão pública e de resultados e revisão do Pacto Federativo. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, senhor senador.